No fim do século XIX, na cidade de Rockwood, um pequeno vilarejo à beira de um lago isolado, ocorreu um dos desaparecimentos mais enigmáticos e perturbadores da história da Inglaterra. O caso de Thomas Hawke, um escritor de sucesso, que, após se mudar para uma antiga mansão vitoriana, ficou marcado pela misteriosa presença de uma sombra que nunca foi explicada e pela série de eventos inexplicáveis que culminaram em seu desaparecimento. Sua história ainda é contada com receio e apreensão. Thomas Hawke era um escritor renomado que ganhou fama em Londres com seus romances góticos. Em busca de inspiração e isolamento para trabalhar em sua obra mais ambiciosa, ele se mudou para Rockwood, atraído pela tranquilidade do vilarejo e pela mansão de Rockwood Hall, que estava à venda por um preço muito abaixo do valor de mercado. A casa, embora imponente e elegante, tinha uma história sombria. Antes de ser adquirida por Thomas, a mansão havia pertencido a uma família rica que se perdeu em um escândalo de suicídios e mortes misteriosas, com vários dos seus membros desaparecendo de forma inexplicável ao longo das décadas. O escritor, movido por sua paixão por histórias de terror, não hesitou em se mudar para a mansão, sentindo que ali seria o lugar perfeito para concluir seu mais novo livro. Mas o que ele não sabia era que a casa já estava marcada por algo muito mais antigo e maligno. Nos primeiros dias, Thomas não percebeu nada de anormal. A casa era fria e imensa, com longos corredores e quartos repletos de tapeçarias e móveis pesados, mas nada além da usual melancolia de uma residência desabitada. Porém, à medida que os dias passavam, Thomas começou a notar algo estranho. Durante a noite, ele sentia uma presença inexplicável, como se estivesse sendo observado. Quando se virava, não havia ninguém, mas sempre havia uma sensação de que algo estava ali, nas sombras. Certa noite, após uma noite particularmente perturbadora de pesadelos, Thomas se despertou com uma sensação de sufocamento. O ar na sala estava mais denso, e o que parecia ser uma sombra escura parecia se mover pelas paredes, sempre ao seu redor. Ele achou que era apenas o resultado do cansaço, mas logo percebeu que aquilo não era uma ilusão. A sombra parecia tomar forma, uma figura indistinta, com contornos escuríssimos e uma presença opressiva. Thomas tentava escrever, mas sempre que começava a se concentrar, a sombra se aproximava, fazendo com que suas palavras se tornassem incompletas, desconexas, sem sentido. Foi quando ele começou a ouvir murmúrios baixos, quase imperceptíveis, vindos das paredes, como se a própria casa estivesse tentando lhe falar. Numa noite, enquanto tentava descansar em seu escritório, Thomas ouviu claramente o som de passos pesados vindos do andar superior. Ele subiu as escadas, seguindo os passos que pareciam chamar por ele. Quando chegou ao topo, uma porta se abriu com um rangido ensurdecedor, revelando um quarto escuro e vazio, exceto por uma cadeira de madeira velha no centro. A cadeira, no entanto, estava virada para a janela. Ao se aproximar, Thomas percebeu algo aterrador e a sombra estava lá, mas não era mais apenas uma figura difusa. Agora, parecia estar tomando forma, uma figura alta, encapuzada, com olhos vazios, como se estivesse observando sua alma. A partir desse momento, a saúde mental de Thomas começou a deteriorar rapidamente. Ele não conseguia mais dormir, passava noites em claro, ouvindo risadas macabras e sentindo as paredes se fechando ao seu redor. Ele escreveu sobre o que estava acontecendo, mas seus relatos eram cada vez mais incoerentes e cheios de desespero.
Em uma das suas últimas cartas, escrita com uma caligrafia trêmula, ele afirmou que eu não poderia mais fugir da sombra, e que ela estava dentro dele, nas suas veias, em seus ossos, nos seus sonhos. Quando um vizinho tentou visitá-lo, encontrou a mansão trancada e sem vida. As janelas estavam cobertas com pesados cortinados e não havia sinais de que alguém estivesse em casa. A polícia foi chamada, mas ao investigar, não encontraram o corpo de Thomas em nenhum lugar. A mansão estava completamente vazia, mas a sensação de que algo estava errado era palpável. Uma sensação de frio intenso tomava o ar dentro da casa, como se um vento invisível estivesse soprado por todos os cômodos. No quarto de Thomas, os papéis estavam espalhados, e no centro da mesa, o último manuscrito de seu livro estava aberto. As palavras, no entanto, estavam distorcidas e ilegíveis, como se algo tivesse distorcido sua própria realidade. O mais perturbador de tudo, no entanto, foram as pegadas que apareciam nas escadas todas as manhãs, levando até o quarto onde Thomas costumava escrever. As pegadas estavam cobertas de sujeira, mas, quando os investigadores tentaram seguir o rastro, elas simplesmente desapareciam no ar, como se nunca tivessem existido. A mansão de Rookwood Hall foi abandonada após o desaparecimento de Thomas, mas os moradores locais sempre relataram eventos estranhos. Alguns dizem que, durante a noite, é possível ouvir o som de um homem gritando, ecoando pelos corredores da casa. Outros afirmam ter visto uma sombra encapuzada nas janelas, sempre observando, esperando. A lenda de Thomas Hawke e a mansão amaldiçoada se espalhou por toda a região, mas ninguém jamais teve coragem de entrar novamente. Hoje, a casa de Rookwood Hall permanece em ruínas, uma lembrança silenciosa de um homem que, em busca de uma história, foi consumido por ela. E, à medida que o tempo passa, a sombra de Rookwood continua a esperar por sua próxima vítima, aquela que se atrever a desvendar o mistério que permanece escondido nas paredes da mansão.